Bom, nesse primeiro momento, primeira fase aqui do nosso bate-papo, a gente criou um cenário da situação atual, do que nós estamos vivendo, como cada um está, quais as oportunidades que estão escondidas, algumas escondidas, como eles falaram aqui, outras que estão realmente claras. Agora a gente vai para o segundo momento do nosso bate-papo, que é assim, pegar coisas práticas que aconteceram na vida de cada um aqui e que foram exemplos de superação de crise. Então eu queria perguntar para vocês qual a ação prática que você tomou para enfrentar o momento atual. Você tem um exemplo, uma história, um case seu ou de algum aluno seu de superação? A Lu já até adiantou ali com o aluno olímpico dela. Eu tenho, mas eu vou falar... Lucas, pode pedir para o Gil, ele fica aqui, desligar o projetor e subir aí, por favor. Obrigado. Bom, tem um case interessante. Eu me formei como empreendedor do método na escola do Rogério em 2001. Trabalhei com ele durante 2002, 2013, parte de 2004. Meu objetivo era sair de lá em 2006 para abrir minha própria escola, não sabia aonde seria. E em 2004, em março de 2004, surgiu uma oportunidade. A escola do Centro Cívico foi colocada à venda, a antiga diretora era portuguesa, quis voltar para Portugal na época, tinha um contexto específico dela, e surgiu uma oportunidade, o Rogério me jogou na fogueira, me estimulou a assumir a escola, e estimulou de uma forma veemente, obrigado, me tirou totalmente da zona de conforto, porque eu estava muito bem para o meu contexto na época da escola dele, e assim, no sábado à noite eu recebi a proposta, no domingo à noite foi fechado o negócio, segunda de manhã eu estava lá na escola nova, nem dormi de domingo para segunda mesmo, não dormi. E eu assumi uma escola que tinha pontos muito legais, tinha era uma escola que já existia, tinha pontos positivos, quis buscar outro termo porque eu vou falar do ponto da escola, da localização. E tinha outras coisas a melhorar. E na época não existia a internet como a gente usa hoje, Google, e a escola do Centro Cívico fica numa rua pouco movimentada. Na época, menos movimentada ainda, sendo que todas as outras 5 escolas de Curitiba estavam em ruas muito movimentadas. Então, eu queimei a língua, porque eu não gostava do ponto do Centro Cívico. E uma vez, até conversando com um colega, eu falei, não, ponto do Centro Cívico, nada a ver aquele ponto. E pronto, assumi a escola. E foi um desafio. E o que eu fiz? Eu fiquei reclamando daquilo, aquilo foi um fantasma que me perseguiu. Não, eu gerei uma atitude e transformei isso em ações para que eu mudasse um panorama da tendência de ter pouca visitação. E a escola continua sendo a escola que fica na rua menos movimentada de todas as escolas de Curitiba. Agora já não é mais tão movimentada, você movimentou lá. Isso. Então a equipe na época criou o lema de melhor ponto do mundo. A gente vai construir o melhor ponto do mundo. Então, a gente tem nas mãos ferramentas para trazer a pessoa do outro lado da cidade para cá. E a gente gerou essa atitude interior e transformamos isso num plano de ação. Então, se a gente ficasse só mentalizando, imaginando uma chuva de pessoas lá e não agíssemos, não teria resultado. E se nós agíssemos pensando de forma contrária, boicotando, com uma atitude interior que fosse contraproducente, também não resolveria. Então associamos uma reprogramação de linha de pensamento associada ao TBC, que é uma sigla super filosófica, super complexa, que nos norteia muito no método de Rose. TBC. Anote aí porque é difícil de memorizar. Tire a bunda da cadeira, que é o levante-se e faça. Então a gente tinha ações diárias para tirar a bunda da cadeira e fazer e mudar o panorama, e transformar a escola no melhor ponto do mundo. Que você pode associar com CAPB. O que é essa? Chute a própria bunda. Aí você pode fazer isso, né? Se você não adiantou, você dá um chute na sua própria bunda e aí vai para frente. Boa. Então é esse o case, e desde então a gente nunca teve um retrospecto que ficou abaixo da média no número de visitas das escolas.
Muito legal, Henrique. Tem teve uma fase da minha empresa, que nós falamos escola aqui, mas na verdade cada escola é uma empresa, tem toda a estrutura de uma empresa, então também tem todas as dificuldades de ser empresário no nosso país, né? Então você não pode realmente se colocar numa zona de conforto para ser empresário. Várias pessoas falam para mim assim, mas você está sempre na tua casa na praia, né, vida boa. Mas eu acordo todos os dias às 5 e pouco da manhã e vou dormir às vezes às 1h30, às vezes às 2 horas eu estou fechando a minha empresa. E quando eu tive uma primeira dificuldade como empresário, uma dificuldade realmente séria, eu fui conversar com a pessoa que tem me orientado há muitos anos, que é o sistematizador do nosso método, né, que é o De Rose, e aí ele me deu uma orientação muito valiosa. Porque quando você está com alguma dificuldade em qualquer área na sua vida, seja você decidiu fazer um regime, decidiu mudar de país, qualquer coisa, e aí você passa por uma dificuldade, a tendência, nesse momento em que você está achando aquilo difícil e ruim, é você começar a conviver com pessoas que também reclamam dessas mesmas coisas. Então você começa a conviver com pessoas que reclamam, porque não dá certo porque a culpa é do país, não dá certo porque o ponto é ruim, não dá certo. Aí você começa a conviver com essas pessoas e aí você passa a realmente não dar certo ou só reclamar daquilo. E aí ele me orientou assim, se aproxime das pessoas que têm sucesso no que você faz. Veja o que elas fazem, como elas se vestem, onde elas vão, o que elas estão lendo. Se aproxime das pessoas de sucesso, gere ali um rapport com elas, porque aí você vai começar a ter sucesso. E quando você for conversar com essas pessoas, você vai perceber que elas não reclamam, elas têm soluções, elas têm ideias. E aí pronto, você vira uma chavinha. Você estava convivendo com pessoas que estavam desanimadas, que só reclamavam, que colocavam a culpa nos outros, e aí você começa a conviver com pessoas que têm sucesso naquilo que você quer, e aí você percebe, nossa, mas a mesma situação, aquele fulano reclamava, e esse, olha quantas ideias, quantas coisas boas. Então, algo que nós treinamos bastante é isso. Se espelhe nas pessoas de sucesso, esteja perto das pessoas de sucesso, porque isso vai gerar sucesso em você. Se você fizer o oposto, vai gerar o oposto. E cada um, mesmo iniciante em uma determinada área, tem a contribuir com aquela pessoa que já tem sucesso. Então você se aproxima e oferece algo também, né? É o ser antes de ter, né? Você depois você conquista aquilo, né, Malaquia? Muito bem nessa linha. E nós temos essa tendência em tudo no Brasil, né? Nós temos essa tendência de sempre outorgar a culpa, né? No momento que você fala, não, eu tenho que resolver, a culpa é minha, vou ficar perto de alguém que tem sucesso. Eu citei já a sigla filosófica, o tire a bunda da cadeira, e tem um filósofo que fala que a culpa é sua, você joga em quem você quiser. Quem fala isso? Homer Simpson. Filósofo. Pode falar, Lu. Eu acrescentaria ali o conceito de boas relações com as pessoas de sucesso. Graças a esses diretores que eu consegui fazer o Bom Retiro, conseguir ali uma certificação. Então nós fazemos reuniões semanais, trocamos ideias, os cases de sucesso do mês contam as suas ações. E para quem não sabe, nós não somos franquias, né? Somos escolas independentes. E não sei se isso existe em algum outro lugar, mas... Talvez não. Talvez não, até onde eu sei não. E isso não se restringe apenas à nossa federação, o Estado, né? Nós fazemos 2 principais encontros administrativos com empreendedores do método de várias partes do mundo. Um deles acontece em Curitiba. Então, eu sou prova de que é muito importante você se relacionar bem para conquistar o sucesso no empreendimento. Juliano, você tem alguma história para compartilhar nesse momento? Eu acho que só o que o Malaquini comentou, da gente se relacionar com pessoas assim que a gente gosta, né, que a gente tem o que aprender e tudo que a Lu também comentou. Eu acho que isso é essencial. Muitas vezes a gente passa por situações, né, a gente está falando de crise, né, que a gente começa a duvidar um pouco da gente também. A gente começa a não ter certeza se a gente está fazendo certo. Mas muitas vezes isso é só uma questão temporária. Então, falando em sucesso, em alcançar resultados, muitas vezes a gente
chega a um resultado não porque a gente é muito melhor, muito bom, mas é porque a maioria ficou para trás. E você foi o mais insistente. Isso é uma coisa que acontece muito, né? A gente passa por situações, tem desafios, e a gente começa, se a gente entrar naquele estado, naquele mindset de duvidar, de achar que a gente não tem essa capacidade, a gente vai ficando para trás. E eu acho que um ponto decisivo é isso, é você sempre conseguir se motivar também e esperar um pouco mais. É como se você falasse para você mesmo assim, não, vamos dar mais um mês, ver o que acontece. Aí depois de um mês você fala, não, vamos tentar um pouco mais, e vai. Chega uma hora que você vê que isso dá um resultado. Porque nós somos naturalmente dispersos também, nós somos naturalmente, precisamos de motivação. E a gente tem tantas opções de tantas coisas, e a nossa geração, criação diferente, um panorama diferente do mundo da geração dos nossos avós e bisavós, nós somos imediatistas, né? Ah, vou tentar mais esse ano, se não der certo, ou mais esse mês, os 6 meses. Ah, tem que pensar, se eu tentar, tem que pensar, se eu vou tentar por mais 10 anos, se não der certo, aí eu posso me dar ao luxo de começar a pensar na possibilidade de desistir, porque a gente tem exemplos de pessoas que ficaram 20 anos assando o pão, né? 20 anos ali, penúria, para depois ter resultado. Então, o próprio De Rose, 20 anos, tem um capítulo de um livro dele que se chama 20 anos na penúria. E tem exemplos aqui, um exemplo daqui de Curitiba, é o Gilberto Carvalho, do John Bull. Ele também ficou 20 anos com a casa, o John Bull, ali, ele fazendo pelo senso de missão dele, porque ele gostava. Eu sou amigo dos filhos dele, e a esposa dele, a Delora, chegou a falar com ele, se você abrir de novo esse bar, eu te largo. Ele abriu escondido o bar. Abriu escondido, mas ninguém ia saber. Por um tempo, tocou pagode, e 20 anos depois ele teve sucesso. Assim, venceu ali o ponto de virada, e daí tem a sua casa com sede própria, abriu café, abriu sede em Florianópolis, franquias, a gente tem umas 2, 3 no Rio Grande do Sul, e a gente não vê isso, que foram 20 anos se esforçando. A gente olha o resultado e acha que foi num clique. E daí eu lembrei agora há pouco de outra coisa que o Nilson colocou na palestra dele do final de semana passado, que é não compare o seu momento de bastidor, seu bastidor com o palco do outro. Porque a gente tende a fazer isso, a gente vê uma pessoa que está lá em destaque e compara aquilo com o nosso dia a dia. E o Nilson chamou a atenção para, imagine o quanto aquela pessoa se esforçou para chegar lá. Então, não compare o seu momento de bastidor, luta, madrugada trabalhando, lágrimas correndo, o suor, com o momento de palco do outro, que está ali em destaque. Muito bem. Eu vou pegar esse assunto que rolou agora, essa questão da persistência, e o sucesso ele vem mais da persistência do que da própria inspiração. É mais uma questão de teimosia do que sorte ou uma ideia genial que você teve. É mais suor do que propriamente algum tipo de sorte. E principalmente se você está na faixa dos 20 anos, e principalmente por isso que o Juliano falou dessa quantidade imensa de informação que a gente tem nesse momento. Então, a geração que tem 20 e poucos anos nesse momento tem muito pouca paciência. Então, a principal sacada que eu poderia passar para você é: tenha paciência, precisa ter paciência para as coisas acontecerem. O Rick falou, demore, não espere um ano, né? Não coloque a meta, se um ano não der certo eu vou mudar. Coloca ela 10 anos, né? Coloca um objetivo assim de se esforçar muito para aquilo dar resultado. Pegue a sua área atual, onde você está nesse momento. Se você fizer uma persistência realmente muito dedicada, se você durante 5 anos se dedicar exclusivamente ao que você faz, e treinar muito, e colocar muita coisa em prática, e aprender muito sobre aquilo, e fazer acontecer, você acha que em 5 anos você não tem sucesso na sua área? Não é capaz de ter sucesso? É tudo uma questão de foco, uma questão de você colocar toda a sua energia naquele ponto único, que em algum momento o sucesso vai eclodir, a realização vai eclodir, vai acontecer. E 5 anos é um tempo razoável.
Não era muito, né? Não é muito. Você pensou, nossa, 5 anos. A gente, Não é? a gente vai piscar os olhos agora, daqui a pouco é 2020. É muito rápido esse crescimento, essa evolução. Então vamos passar para um terceiro momento do nosso bate-papo, que é o que você pode deixar de inspiração aqui para a turma que está nos assistindo. O que você pode deixar de inspiração para esse momento de crise, né, esse momento de oportunidades. Eu nem gosto de... Eu acho que hoje eu falei momento de crise mais vezes do que eu falei desde que se começou a acontecer realmente a crise, porque, cara, não pode falar nesse termo. Então, o que você pode deixar de inspiração aqui para a turma para superar esse momento e para aproveitar as oportunidades que esse momento oferece, que são oportunidades únicas? Olha, a dica que eu dou, às vezes a gente demora 5, 10 anos para conseguir sucesso, seja lá qual for a sua área. E esse tempo que nós demoramos para fazer sucesso, tudo depende das histórias que nós contamos dentro da nossa cabeça. Qualquer fato que aconteça, nós criamos muitas histórias dentro da nossa cabeça. E esse tempo que nós demoramos para fazer sucesso depende dessas histórias que nós criamos. Então a dica é, analise as histórias que você está criando com os fatos. Você chegou em casa, o pneu da sua bike, o pneu do seu carro estava furado. Que história você contou sobre isso? Você chegou em casa e aquele cliente que estava marcado uma reunião para fechar um contrato, ligou cancelando. Qual a história você contou dentro da sua cabecinha com esse fato? Isso aí vai definir se você vai ter sucesso ou não. O normal é nós contarmos uma historinha ruim. O normal é o cliente cancelar, a nossa reunião estava marcada para fechar o contrato, e nós contarmos uma história terrível disso. Ah, meu negócio não dá certo, o contrato vai ser cancelado. Essa historinha, isso é o comum. Isso é o que a maioria das pessoas fazem, a maioria das pessoas que não têm sucesso fazem. Então reveja isso, qual foi a historinha que você contou. Se ele cancelou o contrato, ou se aconteceu uma outra coisa que você não gostaria, qual é a história que você vai contar para te motivar? Essa é a dica. Legal. Uma dica rápida que eu dou aqui, fique atento ao que eles vão falar agora. O Rogério falou uma coisa incrível, porque você precisa sair desse nosso bate-papo com apenas uma ideia. Se você tiver uma ideia muito boa, uma sacada muito boa, isso pode mudar completamente o resultado que você tem nesse momento e o resultado que você deseja. Então, é só uma ideia. Você precisa ter uma ideia, você não precisa ter 180 ideias. Uma e aplicar aquilo. Gataça. Uma inspiração. Uma inspiração para a turma, Tá. aí, que você deixaria de inspiração para a turma aproveitar as oportunidades? Bom, eu gosto sempre de pegar a minha experiência ou dos meus alunos, né? Dias atrás eu passei por uma onda durante minha carreira, o teto da escola que desabou, o aluno indo para a Olimpíada, E aí eu cheguei pro professor De Rose e falei, nossa, eu não sei, parece que eu não estou aguentando, né? E ele falou assim, ninguém te avisou que a vida era assim, né? Então, assim, invista muito no gerenciamento emocional. Conhecimento, você consegue, você estuda, você consegue na internet. Todo mundo pode conquistar o conhecimento, mas ainda não são muitas as pessoas que estão investindo em autoconhecimento, na reeducação comportamental, na gestão emocional. Então esse é realmente um diferencial que vai fazer toda a diferença no momento de crise. É isso. Achei fantástica essa dica, porque como você pode fazer para ter um ideal de vida bem definido se você não se conhecer? Então você tem que saber exatamente das coisas que você gosta, como é que você quer estar aos 60 anos, aonde você quer estar geograficamente aos 60 anos, como você quer estar financeiramente. Então você tem que se conhecer muito bem, então tem que investir nisso mesmo, de autoconhecimento, porque gera essa possibilidade de você saber para onde remar. E o que eu considero muito importante e que eu venho fazendo há anos é conquistar pequenas vitórias ou pequenos históricos de sucesso. Porque à medida que você começa a ter pequenos
pequenas vitórias, você vai construindo internamente um histórico de sucesso. E a partir desse ponto, quando você deseja algo, ou quando você sonha algo grande, ou pequeno, não importa, o seu corpo, a sua mente, o seu inconsciente diz assim, você vai conseguir. Porque tudo aquilo que você foi se propondo ao longo da vida, você foi conquistando. Então é como se você fosse construindo históricos de sucesso. Então isso serve para quê? Se você decidiu que vai fazer um regime, você tem que conseguir fazer. Se você decidiu que vai fazer intercâmbio, você tem que conseguir fazer. Se você decidiu que vai morar fora, você tem que ir e fazer isso. Porque aí você vai construindo pequenos históricos de sucesso. Porque aí quando você decidir realmente o que você quer da vida, quando você tiver o autoconhecimento e você for realmente escrever isso, pronto, o seu inconsciente ele vai lhe ajudar. Ele vai falar assim, cara, tudo que essa pessoa desejou, tudo aquilo que ela veio ao longo dos anos batalhando, ela conquistou. Então, ele vai ser mesmo o melhor do mundo nisso, ou ele vai morar nesse lugar, ele vai ganhar isso. Então, acho que essa é a dica, construir pequenos históricos de sucesso para embasar aí o seu inconsciente, que é muito forte. Fortalecendo o emocional, né? Só pegando um pouco do que você falou, pensando na questão da dica, persistência é uma coisa muito, muito importante, ser persistente. Tudo que eu construí até hoje, desde a época que eu trabalhava numa outra empresa, daí quis abrir a minha e tal, foi através de persistência. Eu lembro que quando a gente começou a nossa empresa ali, nossa escola, eu e minha esposa tínhamos recém ido morar juntos, assim, uma coisa bem nova, e a gente tinha uma filha de 1 ano e a gente abriu uma empresa, tudo junto, praticamente assim, no mesmo espaço de 1 ano. 2 empresas. 3 empresas. Um casamento, uma filhota e uma empresa. E hoje já fazem 6 anos que isso aconteceu. E foi através de persistência. Nós estamos no ponto ideal, né? Poderíamos estar melhor, mas nós já atingimos um nível que, enfim, já se acomodou um pouquinho, agora é hora de dar o próximo passo, né? E, como eu falei, foram 6 anos. O fato de, às vezes, a gente também imaginar que as coisas vão acontecer rápido, isso não acontece. A gente tem a ideia de que as coisas vão chegar muito fáceis pra gente, assim, não, a hora que todos os sinaleiros estiverem alinhados, tudo verde, eu vou. Não, isso não vai acontecer. Tem que ir um por vez, né? Pouco a pouco. E a gente já tem um projeto agora que é... E tem alguns que ficam vermelhos por muito tempo. Tem uns que queimam a luz lá em cima, né? Tem que ficar ali. E a gente tem um novo projeto, que até na outra edição desse bate-papo eu comentei, que era um projeto de abrir uma escola fora no Canadá. Naquela época eu falei, né? Eu até comentei aqui, legal, estava mais entusiasmado com isso, com essa história. Hoje eu posso dizer que não tenho nem ideia de como eu vou fazer isso, porque era muito mais difícil do que eu imaginava. Mas nós vamos chegar lá, porque justamente foram pequenas doses de sucesso, pequenos assim que a gente foi colecionando, a gente sabe que é possível. É uma questão de tempo, só isso. Mas a gente vai chegar lá, já vai conseguir fazer isso. Então persistência, muita persistência, o autoconhecimento vai ajudar você a identificar aquilo que realmente você quer, porque como a gente falou, muitas informações, você fica trocando toda hora de ideia, isso não é bom. E persistência num objetivo que você considere que seja bem importante. Isso eu já estou me visualizando, visitando a sua escola no Canadá, tá? Quem sabe no próximo evento estaremos todos aqui, menos o Juliano, que foi pro Canadá. Junto com a Luísa. E aí? Bom, como mensagem, eu gostaria de falar algo que o Rodrigo Finger apontou como algo bacana. A gente estava vindo para cá e eu perguntei, Finger, eu pensei em falar sobre o case do ponto da escola e o que você vê que no nosso dia a dia, que trabalha comigo, o que você acha interessante falar dentro desse tema e desse contexto. E ele citou algo que eu passo para a equipe, ele é mais novo, né, no nosso segmento, na nossa profissão, que é o ver e ser visto. Veja e seja visto. Então é o alimentar as relações do seu ambiente desde sempre. Então, agora que tem esse cenário externo não favorável, o meu momento pessoal e profissional é o mais favorável. Eu nem imaginava que poderia estar tão favorável, mas porque eu estou há 15 anos construindo as relações que serviram como base para que hoje eu possa usufruir da nossa estrutura e ministrar cursos fora e virou uma chave importante dentro da minha carreira
E amanhã, por exemplo, eu vou para São José dos Campos ministrar um curso lá. E isso, a quantidade de convites, estou bem feliz porque eu fui para Santos há 2 meses e ontem recebi uma mensagem perguntando se eu tinha data de novo para outubro, para a unidade de Santos. E não foi mágica. Então, desde que eu era instrutor recém-formado, eu ia atrás das pessoas para conhecê-las e me interessando verdadeiramente por elas, oferecendo o que na época eu podia oferecer de parceria e para que ambos ganhássemos, né, e construíssemos uma relação pessoal e profissional vantajosa para as duas partes. E isso fomentado e alimentado por 15 anos. Então, agora que eu virei essa chave e abri uma possibilidade, se eu não tivesse feito esse trabalho de base, as pessoas talvez nem me conheceriam, não conheceriam tanto, não me conheceriam a ponto de confiar no meu trabalho. Então veja e seja visto, vá atrás, participe, saia da toca. E eu estou cansado, mas vou. Eu estou cansado, mas vou participar desse evento do meu meio. Eu estou cansado, mas vou lá prestigiar aquele colega, porque ele merece. Então é essa mensagem que eu deixo. Bacana. Eu vou aproveitar esse seu exemplo de boas relações para passar a minha sacada sobre o que fazer nesse momento. No início eu citei que a gente está passando por uma série de coisas, uma quebra de vários modelos que até então a gente achava que seriam perpétuos e não são, né? Então, desde exemplo do Uber, do Airbnb, do Spotify, hoje você não faz tempo, né? Eu acho que tem aí uns 16 anos que eu não compro música. E hoje você tem a possibilidade de assinar um serviço que você tem todas as músicas possíveis e imagináveis dentro do seu celular ou do seu computador. E aí tantas coisas, né? Uber, aquela coisa toda. São modelos de negócios que são disruptivos, que quebraram o status quo, aquilo que estava sendo modelado, sendo criado até então. E no meu ponto de vista, a principal sacada, o principal modelo disruptivo que você pode ter nesse momento é aprimorar o seu comportamento. É melhorar o seu comportamento, é você dar um passo além, você ser aquela pessoa que se relaciona bem, porque isso é um desafio, uma das coisas mais desafiadoras que nós temos na vida é se relacionar bem com as outras pessoas. É muito fácil você ficar egocentrado e não permitir que a outra pessoa seja outra pessoa e achar que as pessoas têm que ser do jeito que você acha que devem ser. Então, quanto mais você investir em autoconhecimento, mais você investir na mudança, no aprimoramento do seu comportamento, mais passos além você estará quando essa onda toda terminar e vai terminar em algum momento. Alguma palavra final? Alguma coisa? Tenho, só para complementar, Nilson, o que você falou, puxando um pouco com relação ao método, né, que a gente ensina, todos nós somos profissionais, e tanto na parte de ensino quanto de administradores também, mas o método, eu sou profissional dessa área há quase 10 anos. E a percepção que a gente tem é que nós temos muita bagagem, puxando agora um pouco para a gente, muita bagagem para justamente ensinar, para que a gente aprenda a aprender. Quando a gente faz esse trabalho de autoconhecimento, a gente cria essa possibilidade de a gente o tempo todo se mudar e se moldar às novas realidades de uma forma mais fácil. Eu acho que isso é o grande diferencial da nossa metodologia. Então, não é só como se fosse uma propaganda, mas é uma questão de resultado que a gente observa. Então, a gente vê que em nós funciona muito bem e nos nossos pessoas que a gente treina também. E é uma constante, tanto a parte prática, né, que você vai trabalhar, que são as técnicas, quanto a parte conceitual, conceitos como boas relações humanas e tudo mais. Então a gente vê que isso funciona. Então, até um convite para que quem queira conhecer mais o método nos procure para conhecer um pouco mais de toda essa bagagem que a gente tem e que é fenomenal. Muito bem, fala. Lembrei de uma coisa bem inspiradora. Eu ainda não publiquei no meu Facebook a história. Momento Mãe Coruja. Eu tenho um filho de 15 anos e desde os 5 anos eu deixo ele muito livre para ele fazer o que ele quiser. Então ele praticou um esporte, beisebol, com muita disciplina, treinando 4 vezes por semana durante 10 anos.
Ele não era o menino, o melhor jogador, nem o mais alto, e ele conquistou o que ele queria, que era ir para a seleção brasileira, foi 2 vezes, inclusive foi capitão do time. E aí eu perguntei para os técnicos da seleção por que ele tinha sido capitão. Boas relações. Enfim, isso deu uma bagagem muito grande para ele, e nós educamos sempre incentivando, nunca dizendo, ah, porque você não estuda, ah, porque você só come porcaria. Não, pelo contrário, a gente só elevava a autoestima dele, investia no crescimento dele do lado emocional. Hoje, aos 15 anos, ele estava super na dúvida se ele queria ser médico ou fazer marketing. E, 15 anos. 15 anos, né? 15 anos eu estava na praia, né? E aí eu, como mãe, sabia que ele não tinha dom para ser médico, mas também, como eu sempre vim fazendo, eu nunca disse a ele assim, não faça isso. Eu sempre procurei com que ele tivesse as próprias experiências e achasse as respostas, né? E o avô, a família, enfim, queria que ele fosse médico, e eu por trás falando, por que você não viaja, investe, não tenha pressa para decidir sua profissão, né? Que eles não escutem isso, mas eu atuava dessa forma. E aí ele desencanou um pouco, porque ele realmente estava muito pressionado, e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa em que trabalha com marketing interno, né? Dando palestras e tal. E a última notícia que eu recebi, que eu fiquei muito orgulhosa, é que ele tinha dado uma palestra para 300 pessoas. Nem eu fiz isso ainda, meu filho fez, e eu ouvi a palestra. E ele fez a galera dar risada, inspirou muitas pessoas ali. Era isso. Obrigada. E só 15 anos, né, Lu? Imagina, né? Mais alguma? Tranquilo? Bom, então queremos agradecer a presença de todos vocês na noite de hoje, agradecer a FENAC aqui pelo apoio constante, agradecer ao Fabiano. O Fabiano está por aí, Gui? Não, ainda não? Mas Pessoal do UFC Comunicação, do pessoal do UFC, Guilherme, Bruno. isso, que sempre nos apoiam, que viabilizaram também o nosso evento. E o pessoal aqui do Café, que também sempre apoia tudo que a gente está fazendo aqui, obrigado. E se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho que essa turma faz, acesse derosecuritiba.org. derosecuritiba.org, você vai ter mais informações sobre tudo que fazemos lá. Beleza, moçada? Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Muito bem.